Oi, gente, bom dia. Então, hoje, dia 23, uma segunda-feira, nós vamos iniciar nossa aula de História com o nosso módulo 3. Vamos aqui na página 258. Olha só, vamos falar sobre os trabalhadores e seus direitos, ok? Atualmente, muitos trabalhadores podem desempenhar as suas atividades com segurança, num ambiente adequado, que não compromete a sua saúde, além de ter vários direitos garantidos. Mas, para que isso acontecesse, foram necessárias muitas lutas por parte dos trabalhadores ao longo da história. Então, você observe a fotografia a seguir, essa aqui. Olha só, observa essa fotografia. É uma fotografia que retrata o passado, né? São pessoas reunidas num lugar aberto, no espaço público, ouvindo uma outra pessoa, que é essa aqui. Olha só. Então, no passado, gente, o cotidiano dos trabalhadores, o dia a dia, era precário, não era bom, pois eles trabalhavam longas jornadas, sem condições de segurança, de higiene, além de receber baixos salários. Então, para tentar mudar essa situação, eles se uniram, lutaram para conquistar direitos que garantissem uma vida melhor, tá? E aqui essa foto mostra trabalhadores fazendo uma manifestação na cidade de São Paulo. Esse ano aqui era 1915, então, mais de 100 anos, né? Olha só, pessoas ouvindo alguém, tá? Uma líder, no caso, né? Aqui uma mulher, muito bem. Então, que elemento da fotografia indica que ela retrata uma manifestação? Bom, tem um elemento aqui bem claro que é a aglomeração de pessoas, coisas que hoje a gente não está podendo fazer, né? Pessoas que estão prestando atenção, tá? Uma mulher que aparentemente está fazendo aí um discurso, né? Está falando aí para que todos ouçam, certo? E em sua opinião, qual foi a contribuição desse tipo de iniciativa como essa para os trabalhadores de hoje em dia, né? Então, refletindo sobre isso, né? Foi muito importante o que essas pessoas fizeram no passado para que a gente pudesse conquistar os direitos. Nós que somos trabalhadores, para que a gente tivesse os direitos garantidos hoje em dia, né? Então, melhores condições de trabalho, segurança, tá? No trabalho. Então, muitos desses direitos trabalhistas que existem hoje foram conquistados principalmente por causa dessas mobilizações, como essa aqui, como essa manifestação aí retratada na fotografia. Então, gente, seguindo lá na página 259, vamos falar agora sobre a carteira de trabalho. Então, agora você observa aí a carteira de trabalho de Geórgia, alguém que ele escolheu aqui para retratar. Olha só, aqui temos a Geórgia, o retrato, 3x4, uma foto, a digital, tá certo? O número dessa carteira, né? O estado, né? PR é do Paraná, viu? Olha só, e aqui tem todos os dados, olha, de uma empresa que contratou o trabalho de Geórgia, né? Olha, quem foi aqui o empregador? O empregador é aquele que emprega, né? Aquele que dá o emprego, a empresa que dá o emprego. Aqui é Center Moda Confecções, aí tem o número de registro dessa empresa, o endereço, o município, o nome da cidade, aqui o estado Santa Catarina, aqui
dizendo o tipo, né? Olha, da empresa é comercial, o cargo dela é de vendedora, tá? E o número de registro, olha, a data de quando ela ingressou e o salário, tudo especificado aqui. E aqui, com certeza, a assinatura do dono da empresa, né? Qual é o cargo que Georgia ocupa? Se você prestar atenção aqui, olha, vendedora, né? Qual é o nome do empregador? O empregador, nome da empresa, Center Moda Confecções. O que você sabe sobre a importância da carteira de trabalho? Você sabe alguma coisa sobre esse documento? Muito importante para o trabalhador, porque aqui ficam registradas todas as informações de onde ele trabalhou, tá? Então, de acordo com a lei, toda pessoa contratada para trabalhar deve ser obrigatoriamente registrada na carteira de trabalho, tá? Que é um documento, esse documento mostrado acima. Então, esse documento, ele foi criado no ano de 1943, tá? Por Getúlio Vargas, que na época era presidente do Brasil, e ele garantiu, com a criação dessa carteira, ele garantiu diversos direitos aos trabalhadores, tá? Por isso, a importância da carteira de trabalho para os trabalhadores, para o registro, né, dos trabalhadores. Então, gente, continuando na página 260, nós vamos falar sobre a CLT. CLT, o que quer dizer CLT? Então, vamos lá. A carteira de trabalho, ela foi instituída por meio de um conjunto de leis trabalhistas, chamado Consolidação das Leis de Trabalho. Então, a CLT é isso aqui, tem esse significado. É C de consolidação, L de leis e T, trabalho. Então, consolidação das leis do trabalho. Além da criação desse documento, que a CLT é um documento, né? A CLT garantiu outros direitos importantes para os trabalhadores. Veja a seguir alguns desses direitos. Então, esses direitos, ó, que nós vamos ver aqui, nós vamos ler aqui agora, fazem parte dessas leis do trabalho, que estão na CLT, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui jornada de trabalho de 8 horas diárias, certo? O que passar dessas 8 horas é um serviço extra, portanto, tem que ter um pagamento extra, tá? Férias anuais remuneradas, ou seja, mesmo estando de férias remuneradas, quer dizer que o trabalhador, ele tem direito de receber mesmo estando de férias, se ele trabalhar com carteira assinada. Salário mínimo, que é o mínimo. Qual é o salário mínimo hoje? R$1.100, se eu não me engano, né? Então, é o mínimo. Tem um valor mínimo aí que, ano a ano, vai aumentando um pouco mais. Pagamento de horas extras, que foi que eu falei aqui. Se passar das 8 horas diárias, aí as horas que passarem são horas extras de trabalho que tem que ser pagas por fora. Descanso semanal remunerado, ou seja, tem que ter um descanso, né? A pessoa não pode trabalhar o mês inteiro sem descansar um dia, a semana inteira sem descansar nem um dia. Ah, mas tia, o meu trabalho, o trabalho do meu pai, sábado e domingo inclui. Sim, pois então ele vai folgar no dia da semana. Se ele trabalhar no final de semana, ele vai folgar no dia da semana. Tem que ter um descanso semanal. E a licença maternidade, tá? A licença maternidade é para as mulheres grávidas, quando forem ter os seus bebês, elas têm 3 meses, se eu não me engano, 3 ou 3 meses, para ficar em casa, cuidando do bebê, que ainda é recém-nascido, precisa amamentar, precisa ficar mais próximo do filho. Então, as leis
elas favorecem, a lei favorece a mãe ficar em casa 3 meses e recebendo o seu salário. A empresa tem a obrigação de pagar, tá? Aquele tempo que ela está em casa cuidando do bebê, tá? E, gente, os direitos instituídos pela CLT, eles são garantidos a todos os trabalhadores que estão registrados até os dias atuais, ok? Temos aqui um pequeno texto sobre a justiça social. A justiça social, ela pode ser conquistada por meio da mobilização de trabalhadores em defesa de seus direitos. Então, é importante também que os governantes tomem iniciativas para melhorar a vida das pessoas menos favorecidas, promovendo maior igualdade de oportunidades. É isso, gente. Então, gente, continuando agora lá na página 261, vamos às atividades. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Artigo 13. A carteira de trabalho é obrigatória para o exercício de qualquer emprego. Artigo 76. Salário mínimo é pago diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive o trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço e capaz de satisfazer as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Esse texto, gente, artigo 13 e 76, é uma parte, né? É apenas uma parte da CLT, da consolidação das leis de trabalho, tá? Então, qual é o assunto tratado no texto acima e de que maneira você chegou a essa conclusão? Então, gente, o texto acima trata de leis trabalhistas, algumas leis, né? É possível, então, olha só, observar aí que ele apresenta artigos de lei, né? O artigo 13, artigo 76, tá? E o assunto aí abordado são as leis trabalhistas, tá? Então, qual é o assunto? Leis trabalhistas, ok? B. De acordo com o texto, a quem deve ser pago o salário mínimo? Deve ser pago a todo trabalhador, né? Aí aqui diz, inclusive o trabalhador rural, né? Sem distinção de sexo, quer dizer, se seja homem ou mulher, tá? Não faz diferença, sem fazer diferença entre homens e mulheres, ok? Tudo bem? Então, aqui a segunda questão é uma questão que só vai poder ser feita aqui na sala com os que estão na sala, porque nós vamos formar um grupo, né? Vamos escrever um texto, tá? Um texto coletivo sobre a mobilização dos trabalhadores e a conquista dos direitos trabalhistas ao longo dos anos, certo? Então, gente, encerramos aqui a nossa aula de história de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.